E começamos a edição de hoje falando como se comportaram algumas variedades de café que foram lançadas recentemente. Grazi, nossa equipe esteve na Fundação Procafé em Varginha e traz uma análise para o cafeicultor. Aqui na Fundação Procafé, em Varginha, no sul de Minas Gerais, são 37 variedades de café registradas no Ministério da Agricultura. O Lucas, que está aqui ao meu lado, é engenheiro agrônomo da Procafé e vai falar de algumas novas variedades que estão surgindo aí, Lucas. Por exemplo, o Catucaí Amarelo 24137. É uma nova variedade e quais são as características dela? Isso mesmo, Guto. Nós temos algumas cultivares já lançadas pela Fundação Procafé. Dentre elas, o 24137 é uma das mais plantadas pelos cafeicultores, uma das mais procuradas pelos produtores, né? É um café que tem uma boa tolerância à principal doença do cafeeiro, que é a ferrugem. As principais vantagens de se cultivar esse café é maturação precoce, né? Um café bem mais precoce do que outras cultivares, né? Assim o produtor consegue fazer um bom escalonamento de colheita. Além da maturação, ele tem uma peneira elevada, né? Ele é um café mais graúdo e uma qualidade de bebida muito boa. E ele é uma planta um pouco mais estreita, uma planta mais compacta que o cafeicultor consegue adensar um pouco mais, né? Consegue botar um espaçamento entre ele um pouco mais estreito, espaçamento entre plantas, por exemplo, de 50 centímetros, ele apresenta uma produtividade muito boa. E a produtividade dela se difere das cultivares tradicionais? Isso, é um café bem mais produtivo do que as tradicionais, Catuaí e Mundo Novo, né? Normalmente todas as cultivares que a gente lança, que a gente busca registro, elas têm que ter principalmente alta produtividade, né? Ser no mínimo mais produtivo do que a Catuaí e Mundo Novo. E como que foi a atuação da planta nesse ciclo? Sim, nós temos algumas cultivares que resistem um pouco mais, né? Esse ano de 2020 foi um ano muito seco para nós de regiões cafeicultoras, né? Aqui, por exemplo, na Fazenda Experimental de Varginha, chegamos a 300 milímetros de déficit hídrico, né? Então as plantas sentiram muito com a seca e a gente observa que algumas cultivares resistem um pouco mais a essa seca do que outras variedades. Fruto muito parecido com o Catucaí 24137 que a gente acabou de falar, né? Pois é, esse daqui é o Catucaí 2SL. Esse se adapta a regiões mais quentes, né, Lucas? Isso, o Catucaí Amarelo 2SL, ele é um dos cafés que tem uma ampla adaptabilidade, né? Ele vai bem em regiões de cerrado, em regiões mais quentes, vai muito bem aqui no sul de Minas, região de climas mais amenos, das matas de Minas, também se cultiva muito esse café, então ele pode ser cultivado em praticamente todas as regiões cafeeiras. Ele é um café diferente do 24137, ele é uma planta um pouco mais aberta, se desenvolve um pouco mais. Os frutos dele já é de peneira média, né? Não é tão graúdo quanto o 24137. Ele tem uma tolerância à ferrugem um pouco maior do que o 24137. É um café muito vigoroso, responde muito bem à poda, né? Pode ser utilizado em sistema safra zero, vai muito bem. É um café muito plantado aqui no sul de Minas, região da Alta Mogiana, planta-se muito esse café, ele é muito cultivado, apresenta produtividade muito boa, é uma excelente opção para o cafeicultor aí estar colocando na sua propriedade como um café produtivo, de maturação intermediária e uma tolerância boa à ferrugem do cafeeiro. Esse ano de 2021 foi um ano atípico, muito seco, déficit hídrico em toda a região do sul de Minas. Mas olha só que café bonito, as folhas bem verdinhas, bem espessas, a gente quase não enxerga o café, mas olha só como está carregado. Essa variedade aqui é o Acauã. As características dessa planta, se resumem muito em resistência, Lucas. Isso mesmo, Guto. Uma das principais características da cultivar Acauã é a sua boa tolerância ao déficit hídrico, né? A gente observa que ele vai muito bem em regiões mais quentes, plantios de sequeira, ele tolera um pouco mais esses veranicos que a gente tem. Conforme a gente vê aqui nesse exemplo, né, nesse ano que foi muito seco, as plantas produziram muito bem e se mantiveram enfolhadas, prometendo também uma boa safra para o ano que vem. Resistência também à doença, né? Exatamente, o Acauã ele é um café que ele é imune à ferrugem, ele é resistente à ferrugem, não pega ferrugem. E uma principal característica dele que a gente explora bastante é sua boa resistência ao nematóide exíguo, né? Então ele é um café aí bom para áreas de renovação, que há a presença dessa espécie de nematóide, ele pode ser cultivado sem prejuízos com essa praga.
Uma coisa bacana que a gente pode perceber também é que na safra do ano que vem, o pé vai estar carregadinho, né, Lucas? Isso mesmo, se a gente observa que está com uma boa safra agora em 2021 e ele aguentou essa seca e aí ainda houve um bom crescimento para 2022. Uma característica desse café também, né, é essa boa ramificação, né? A gente observa uma grande ramificação nos ramos plagiotrópicos da planta. Isso reflete em produtividade para o próximo ano. Em relação ao grão, Esse café ele apresenta um fruto de peneira média, média alta e de maturação um pouco mais tardia do que os catucaís que a gente acabou de mostrar, né? Frutos um pouco mais tardios, é importante para o produtor fazer um escalonamento de colheita, tendo um café para colher um pouco mais tarde.